pessoal, saudações a todos. Nós vamos aqui iniciar mais uma aula no dia de hoje. E hoje nós vamos adentrar propriamente na matéria. Nossa primeira unidade, a gente vai aí dar uma revisão, né, podemos dizer assim, só para a gente poder acordar, né, e reativar aquela memória que a gente chegou a ver de alguns temas ali no semestre passado, e os senhores aí estejam, portanto, com a Constituição em mãos. Nós vamos tratar especificamente dos direitos fundamentais, tá? Esses direitos fundamentais, eles estão localizados no texto constitucional a partir do artigo 5º até o artigo 17, né? Então, até o artigo 17 vão estar localizados aí, doutrinariamente, a questão de localização constitucional, os direitos e garantias fundamentais. E os senhores vão falar assim, professor, então é pequena, coisa pequena. Não é, não. Só o artigo 5º tem uma série de incisos aí, eu acho que mais de 60 incisos. Deixa eu dar uma conferida. Conteúdo importante que a gente vai trabalhar esse semestre. Ok? Então, a gente vai começar com uma breve revisão para trazer novamente, reativar aqueles conceitos, né, aquela base que nós construímos no semestre passado. Tendo essa visão geral, é importante a gente lembrar que o primeiro estudo nosso no semestre passado, ele foi tratando do constitucionalismo. Então, vamos aqui relembrar um pouquinho do que vem a ser esse constitucionalismo, só para a gente poder reativar essa memória, né? A gente viu que o constitucionalismo nada mais é do que aquele movimento, né, ou movimentos constitucionais, caracterizando-se como técnicas específicas e visam principalmente a limitação de poder a fim de garantir ali que não haja decisões arbitrárias, que não haja um Estado ditatorial, né? Então, essas técnicas específicas de limitação do poder, a fim de garantir digamos, um Estado democrático, se chama aí constitucionalismo, né? O constitucionalismo, vimos também que possui 4 principais sentidos. Qual é? Primeiro, limitar o poder arbitrário. Então, o constitucionalismo, ele é um movimento que vai visar limitar o poder de quem está governando, tá? Impor que haja certas, ou, na verdade, cartas constitucionais escritas. Então, por meio do movimento constitucional, posteriormente, aquilo vai ter como desfecho a elaboração de uma Constituição, né? Então, no nosso caso, por exemplo, nós vínhamos de um regime militar, houve todo um movimento constitucional para a transição de um governo militar, um governo de exceção, para uma redemocratização, e esse constitucionalismo naquele momento, ele vinha exatamente para impor que houvesse elaboração de uma carta dentro da ideia da nova Constituinte, dentro dos caminhos da nova Constituinte, do novo pensamento constitucional naquele momento histórico. Uma terceira característica, o sentido do constitucionalismo, é exatamente indicar os propósitos mais latentes ou mais importantes daquela sociedade, daquele momento social. Então, o constitucionalismo, ele vai trazer a ideia, o caminho, aquilo que a sociedade daquele momento ela está buscando para a sua Constituição. No nosso caso, nós buscávamos uma redemocratização e por isso, até por isso, que a Constituição de 88 ela é uma Constituição extremamente garantista, porque nós vínhamos de um Estado, né, de um governo militar, onde muitos direitos fundamentais eles foram cerceados, muitos excessos ocorreram. Então, a Constituinte daquele período, o movimento constitucional daquele período, visava exatamente uma redemocratização, por isso que ela é tão garantista no sentido de direitos fundamentais. E principalmente porque ela foi muito inspirada nos movimentos sociais que existiam naquela época, não é verdade? Então, os movimentos sociais, a luta pela garantia de direitos fundamentais, ela exatamente refletiu na Constituição Federal, fazendo surgir essa ideia, esses propósitos que nós vemos na Constituição de 88.
E um quarto sentido é exatamente caracterizar-se o constitucionalismo como sendo uma verdadeira evolução constitucional do Estado. Então, o Estado está evoluindo naquele momento, né? Então, o constitucionalismo, ele nada mais é do que uma evolução no decorrer da história dos próprios pensamentos daquela sociedade, dos objetivos daquela sociedade no momento, né? Então, qual foi a evolução da Constituição anterior a 88 e de 88? Foi exatamente sair do estado de exceção e ir para uma democracia, ir para onde houvesse ali governantes eleitos, enfim, né? É a própria evolução. Saímos de um estado onde não se tinha tanta importância, ou não estava dando aí tanta importância aos direitos e garantias fundamentais, e passou-se a um estado extremamente garantista aos direitos e garantias fundamentais. Nós estudamos também, falamos a respeito da Constituição. A gente entendeu o que é esse movimento constitucionalista e viu que o grande produto final do constitucionalismo, na maior parte das vezes, é a elaboração de uma Constituição, né? A gente viu exatamente a importância desse documento jurídico, a importância fundamental que a Constituição ela tem em um Estado, em um país, tá? A gente aprendeu a pirâmide de Kelsen, vimos exatamente a hierarquia entre as normas e aprendemos que a Constituição Federal ela está no ápice, ela está no vértice, né? Ela é a principal norma, ela é a norma fundamental de um Estado. E tudo aquilo que acontece dentro desse Estado deve obrigatoriamente continência à Constituição Federal. Dentro dessa questão da Constituição, nós aprendemos exatamente que existem diversas classificações, né? A nossa, especificamente, ela inclusive se caracteriza com aquele mnemônico chamado Pedra Fande, né? Então, a nossa Constituição, ela é uma Constituição promulgada, porque ela foi eleita, né? Foi votada pelo povo através de seus representantes, né? Uma democracia semidireta, a Constituinte foi formada, o parlamento votou, ela é uma Constituição escrita, dogmática, rígida, uma vez que é muito difícil você emendar a Constituição, né? O caminho legislativo, o processo legislativo para se alterar o texto constitucional é um processo difícil, um processo rígido, não é como uma lei comum, por isso se caracteriza como sendo rígido, né? Analítica, porque quer tratar de tudo, a nossa Constituição não é uma Constituição simplória, ela é uma Constituição que quer tratar de tudo, é abraçar o mundo inteiro. Formal, significando que tudo aquilo que está no texto constitucional será formalmente constitucional, né? Simplesmente pelo fato de estar escrito lá, vai ser matéria constitucional. Autônoma, normativa e dirigente, tá? Nós vimos que nós tivemos algumas constituições no decorrer do histórico brasileiro, né? Tivemos aí a Constituição de 1824, 891, 1934, 1937, 1946, 1967, Emenda Constitucional 1 de 69 e a nossa última, ainda vigente, Constituição de 1988, carinhosamente apelidada de Constituição Cidadã, ok? Dentro do semestre passado, nós também vimos que a questão do constitucionalismo, vimos a importância da Constituição e vimos que existe o chamado poder constituinte, né? Quem é que forma, quem é que elabora uma Constituição? Existe lá o constitucionalismo, que é o movimento, e alguém vai ter que elaborar isso. Quem é o legitimado para elaborar uma Constituição? É o chamado poder constituinte. O poder constituinte ele se subdivide em originário, derivado, difuso e supranacional. A gente viu que o originário ele pode ser histórico ou revolucionário, né? Histórico aí como sendo o primeiro poder constituinte, a primeira constituição de um Estado, e o revolucionário, todas as demais constituições que extinguirem ou romperem com a ordem jurídica vigente e fazer nascer uma nova, ok? Vimos o poder constituinte derivado, que pode ser reformador, decorrente ou revisor, né?
O revisor é aquele que está previsto no próprio ato de disposição constitucional transitória, lá daqueles 5 anos, né, onde o Brasil faria um plebiscito para ver se escolheria um parlamentarismo ou um presidencialismo, né? Tiveram ali algumas emendas revisionais, né? E ele pode acontecer apenas uma única vez. Então, não vai existir mais poder constituinte derivado revisor na Constituição de 88, porque ele já foi ali utilizado conforme lá os atos das disposições transitórias. Mas ainda existe o poder constituinte derivado reformador e o decorrente, né? A gente viu que a Constituição Federal ela não pode ser engessada, em que pese ela ter um caráter rígido de alteração, mas a gente sabe que o direito, como uma ciência dinâmica, a sociedade muda, o interesse muda, e isso não pode fazer engessar a norma fundamental, sob pena de toda vez que eu quiser alterar o texto constitucional, eu ser obrigado a chamar novamente a Constituinte. E a gente muito bem viu que toda vez que a Constituinte ela acorda, que o constitucionalismo ele acorda, isso pode trazer perigos à democracia, uma vez que reseta o Estado, né? E ela pode, inclusive, implantar uma ditadura aqui no Brasil. Então, o poder constituinte, né, a elaboração de uma nova Constituição é se realmente não tiver solução no texto constitucional vigente. Se romper, se as instituições não funcionarem, se o Estado estiver em caos, aí sim a Constituinte ela será formada, o movimento constitucional vai acordar para isso. Agora, se estiver funcionando em que pese todos os percalços, né? O Brasil é um exemplo disso, a gente vive em crise, a gente vive em meios de corrupção, mas as instituições, dentro do que a Constituição se propõe, ela ainda funciona. Então, não tem um movimento, não tem um sentimento nacional para uma nova Constituinte. Agora, para mudar essa Constituição que aí está, nós vamos depender do poder constituinte derivado reformador, que são exatamente as reformas constitucionais através das propostas de emenda constitucional que a gente estudou lá no artigo 61 da Constituição Federal. Nesse sentido, toda vez que se quiser emendar a Constituição e alterar o texto legal, as pessoas legitimadas para isso poderão fazê-lo de acordo com o artigo 61 da Constituição Federal, e nós estudaremos isso pormenorizadamente lá no Constitucional 3, ok? Agora, temos também o poder constituinte derivado decorrente, né? A União, né, o Estado brasileiro forma a sua Constituição. Como nós vivemos em uma federação, os estados brasileiros também precisam elaborar as suas constituições estaduais. Então, o poder constituinte já trouxe essa possibilidade, legitimando os estados brasileiros a elaborar a sua Constituição após 88, fazendo aquele princípio da simetria, né? Tem que obedecer às normas do direito constitucional, do constitucional principal, ok? Esse é o poder decorrente. Temos também o poder constituinte difuso, né? Que é a chamada mutação constitucional, são aquelas alterações de interpretação de texto constitucional, como exemplo, o STF interpretando a Constituição, alterando a interpretação da norma, sem que se altere o texto através de uma emenda. Isso é um poder constituinte difuso. E temos o supranacional, que seria exatamente mais de um Estado soberano, mais de um país, aqui elaborando uma Constituição comum. Seria pegar, por exemplo, o Mercosul, todos os países que englobam o Mercosul, e realizar a elaboração de uma Constituição em comum, né? E isso aí seria um poder constituinte supranacional. Nós não temos aqui para nós, tudo bem? E ainda dentro dessas questões, a gente estudou também um pouco sobre as normas. A gente viu sobre o movimento constitucionalismo, viu o que é Constituição, as classificações, vimos como se elabora uma Constituição através do poder constituinte e suas subdivisões, e aí a gente viu também que as normas constitucionais elas possuem alguns efeitos, né? Como se aplicam as normas constitucionais. Então, a questão da aplicabilidade das normas constitucionais, quanto à sua eficácia, também foi um tema importante que nós estudamos no semestre passado, e isso vai se refletir também em direitos fundamentais,
porque a essência dessa aplicabilidade das normas constitucionais, elas serão também aplicadas à aplicabilidade dos direitos fundamentais, tá? Mas a gente viu que as normas constitucionais, elas podem ser normas constitucionais de eficácia plena, de eficácia contida e de eficácia limitada. Eficácia plena é quando uma norma constitucional, ela possui efeitos plenos, ela já nasce plena, né? Ela não vai depender absolutamente de nenhuma complementação legislativa, ou seja, a Constituição por si só, o texto constitucional que está lá na Constituição por si só, já vai bastar para que se cumpra aquilo que ela se propõe. Um grande exemplo disso é o dispositivo constitucional, onde diz que a lei não excluirá do judiciário lesão ou ameaça a direito, né? É um artigo aí, é um inciso lá constante no artigo 5º, não lembro o inciso agora, mas diz que o Poder Judiciário não pode se abster de julgar, de apreciar as causas que a ele são dadas para apreciação, tá? Não preciso de uma norma complementar para isso. A Constituição já diz que a lei não excluirá do Judiciário lesão ou ameaça de direito. Então, qualquer pessoa pode ir ao Poder Judiciário, porque isso já é um direito, uma garantia fundamental, tá? Nós temos também direito à igualdade entre os homens e mulheres. Eu não preciso de ter uma lei ordinária, uma lei supralegal, infraconstitucional, para dizer em quais termos homens e mulheres são iguais. Não, é uma norma de eficácia plena. Homens e mulheres são iguais perante a lei. Não existe exceção quanto a essa norma, né? Então, por isso, é uma norma de eficácia plena. Não precisa de outra para aqui se fazer cumprir. Nós temos também a norma de eficácia contida, né? Essa aqui, ela vai nascer com efeitos plenos, mas ela poderá ser limitada, poderá ser contida por uma outra norma infraconstitucional, por uma norma de uma lei ordinária, por exemplo. Grande exemplo é que a Constituição ela traz que é livre o exercício de qualquer profissão, né? A Constituição diz lá, é livre o exercício de qualquer profissão, mas depois vem em seguida, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Então vejam que a Constituição ela dá substrato jurídico, ela autoriza uma lei posterior, uma lei infraconstitucional, limitar essa norma que de origem ela é plena. Então poderá haver um limite, um freio a essa norma de eficácia contida. Tanto é que nós, para sermos advogados, nós temos que nos submeter ao exame de ordem. Temos que fazer o exame da OAB, né? Quem não passar no exame da OAB não poderá exercer a advocacia. Portanto, não será advogado, tá? Se não existisse uma lei infraconstitucional, uma lei, um estatuto da OAB, onde viesse exigir da OAB, todos os bacharéis em direito poderiam ali advogar. Mas como veio uma norma infraconstitucional exigindo esse exame da OAB, é absolutamente obrigatório a realização do exame da OAB, inclusive sendo declarado constitucional pelo STF no ano, salvo engano, de 2008. Ok? Temos também as normas de eficácia limitada, né? Essa que, realmente, o próprio nome já diz, ela nasce, mas, porém, depende obrigatoriamente de uma lei para produzir os seus efeitos, né? Exemplo, a Constituição diz o seguinte, o Estado promoverá a proteção do consumidor na forma da lei. A Constituição Federal, lá no seu inciso, no artigo 5º, não vou lembrar qual inciso agora, ela diz exatamente esse recorte aqui. O Estado promoverá a proteção do consumidor. Observe, os senhores, que isso é uma norma muito geral. Não dá para saber de qual forma isso vai acontecer. E ela coloca na forma da lei. Então, ela já obriga o legislador a editar uma lei específica para garantir a proteção dos consumidores. Exatamente por isso veio a elaboração do Código de Defesa do Consumidor em 1990. A Constituição mandou que, por lei, garantisse a proteção do consumidor, veio o legislador cumprindo essa norma, uma vez que ela é uma norma de eficácia limitada, e colocou as regras, colocou aquilo que se deve na forma que vai acontecer, tá? Outro exemplo também nós temos a defesa do mercado da mulher, né? Greve dos servidores públicos, a gente viu isso aí no semestre passado, eu não vou entrar muito no mérito. Beleza, pessoal?
Vou finalizar essa aula aqui.